Olá a todos, este é o seu Momento Papo de Mãe, um programa para toda a família. O assunto desta vez é infertilidade. Quando uma mulher decide engravidar, ela espera que isso aconteça logo, mas nem sempre é tão simples assim. Um casal saudável tem 25% de chance de engravidar a cada mês. Há muitos exames que podem identificar se existe algum problema e apontar se um tratamento vai ser necessário. Quem vai explicar isso hoje é o Dr. Nelson Antunes Júnior, especialista em reprodução humana. Dr. Nelson, existem problemas de infertilidade na mulher, no homem e no casal, né? Embora a gente sempre diga que o problema é do casal, 40% das vezes a causa é feminina, 40% é masculina e 20% é dos dois. Então a gente vai saber o que aconteceu no caso da Cláudia, a nossa convidada, que é mãe do Henrique e do Eduardo, né? Isso. Eles estão com quase 4 anos. Quase 4 anos. Foi um sufoco para conseguir engravidar? Muitos anos, muitas tentativas. Eu tive, né, depois de um ano tentando, né, a gravidez, eu parti para uma gestação por indução e aí foi ectópica, perdi. Então, até eu chegar no Henrique e no Eduardo, ainda foram mais 5 fertilizações por causa da endometriose. Ah, e você tinha endometriose, que é, né, doutor, uma causa de infertilidade? Bastante presente. A gente tem ouvido, às vezes, até mais, não sei, tem tido mais casos? Na verdade é assim, como as mulheres estão deixando para ficar grávidas mais tarde, a gente considera que numa clínica de infertilidade, 70% das pessoas têm endometriose, mas não quer dizer que a endometriose seja a causa da infertilidade, tá claro? Isso é muito importante, porque nas maternidades, depois que o bebê nasceu, 15% das mulheres que não fizeram tratamento também têm endometriose, tá claro? Mas você pode ter endometriose e pode engravidar naturalmente. Exatamente, por isso que a grande dificuldade é identificar quando a endometriose é a causa da infertilidade. Está claro isso? Porque isso pode muito acontecer, importante. pode acontecer. E acontece bastante, 15% das vezes. No seu caso, então, a endometriose é que estava prejudicando? Também, depois, o que também não deixava os tratamentos evoluírem, né, as fertilizações chegarem ao sucesso, também foi descoberta uma hidrossalpinge. Então, de fato, estava só no mesmo... né, a gente estava para o caminho da endometriose, quando, na verdade, ainda haviam mais algumas coisas para serem solucionadas. Você falou que palavra agora? Hidrossalpinge. Acho que o doutor pode explicar melhor do que eu. Água na trompa, hidrossalpinge. Então, o motivo, veja, quem tem ectópica, boa parte das pessoas que têm gravidez fora do útero, o motivo é porque a trompa está inflamada. Às vezes ela inflama tanto que ela entope e fica cheia d'água. E aí ela não funciona. Só que quando se faz fertilização in vitro e tem água na trompa, de vez em quando a trompa joga água para dentro do útero e não deixa o bebê grudar. Aí tem que tirar a trompa, foi o que a Cláudia fez, para engravidar. Cláudia, você já é um pouco especialista no assunto também, né? Eu tive, na verdade, depois de 5 anos com dores, sofrendo e tentando vários especialistas, eu não tinha o diagnóstico ainda da endometriose, então eu sofri muito, com muitas dores, não só nesse período, mas eu não tinha nenhum nome para se ter um tratamento. E como foi que você descobriu a endometriose, que foi feito finalmente? Foi no primeiro, na verdade, no 5º procedimento que eu passei de videolaparoscopia, e há muitos anos atrás não era tão comum, não se ouvia falar, né? Então, eu ficava até um pouco do psicológico, né? A gente que cria dor, eu falava, tudo bem, então vamos tratar. Doutor, muitas vezes é difícil mesmo chegar a esse diagnóstico, saber o que está acontecendo, o que está dificultando a gravidez, né? O não aparecimento da gravidez tem pelo menos 3 coisas que têm que ser estudadas de cara, tá certo? O espermatozoide, que se faz através de um espermograma. Uma radiografia do útero e das trompas, que é a esterossalpingografia, para ver se o caminho está aberto para o encontro dos gametas, masculino e feminino. E terceiro, se a ovulação está adequada. E com isso a gente faz um diagnóstico básico e daí vão ver os sucedâneos do que fazer. Doutor, tem exames até para conseguir descobrir a compatibilidade do casal, não tem? Tem sim, mas isso já é um segundo tempo. A coisa básica é ver essas coisas. E depende da idade e do tempo de infertilidade, o estudo geral entra ou não entra nesses detalhes da imunopatia da gestação. Quais são as causas mais comuns de infertilidade?
A Cláudia falou endometriose e trompas obstruídas com hidrossalpinge. Isso é um pedaço. Você foi premiada. Então. E o ovário polimicrocístico, doutor? Porque eu tinha todos eles reunidos. Por isso é que levou tanto tempo. E depois as infecções masculinas ou a queda de quantidade de espermatozoide, que normalmente a gente não sabe como, de onde veio. Porém, esta baixa quantidade também não tem tratamento, só fertilização in vitro. Isso fez com que, a partir de 92, quando apareceu a ICSI, que é o tratamento masculino, aumentou demais a indicação para fertilização in vitro. E no próximo bloco, a gente vai saber se o fator psicológico também pode interferir na fertilidade. Momento Papo de Mãe, volta já. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. E olha, antes de continuar falando sobre infertilidade, nós vamos ter agora a participação do telespectador. A pergunta foi enviada pelo Gustavo Henrique, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, para o Dr. Nelson. Sim, olha, os homens também querem tirar dúvida com o ginecologista. Mostrando que o problema é do casal. É verdade. Olha só. Doutor, o Gustavo, ele diz o seguinte, ele ainda não é pai, ele é casado e tem 31 anos e a pergunta é: a suplementação com vitaminas e minerais em líquido, comprimidos, cápsulas, drágeas, podem comprometer algum método contraceptivo, trazendo assim um risco de gravidez? Quer dizer, acho que ele ainda não quer ser pai. Então, Gustavo, a resposta é assim, a tua pergunta é muito geral. Tem produtos que interferem na não absorção dos anticoncepcionais, aumentando assim a fertilidade e, portanto, fazendo falhar a anticoncepção? Existem sim. Então, a gente precisa ver. Teria que ver qual é o produto, principalmente antibióticos e alguns produtos de vitamina C. Então, isso precisa ser perguntado para o médico especificamente, que ele vai te responder. Mas existe essa possibilidade, você está assustado com uma gravidez, que pode sim ocorrer por outros medicamentos associados aos anticoncepcionais. Gustavo, obrigada pela participação. E você, aí de casa, também pode escrever para a gente mandando as suas dúvidas. E voltando ao nosso tema de hoje, infertilidade, doutor, a questão psicológica, ela pode interferir? Ela pode acabar evitando uma gravidez? Veja só, a gente tem... quando eu comecei a lidar com infertilidade, se dizia que 35% das causas eram emocionais. Uhum. Hoje, se deixa isso abaixo de 3%. O que aconteceu nesses 30, 40 anos? Melhorou tanto a acurácia dos exames para trazer a causa da infertilidade que... Porque o médico é sempre magnânimo, ele sempre quer dizer que ele sabe. Então, quando ele não sabe, ele põe a culpa no paciente e diz que é emocional. Tá certo? Então, e isso está acabando. Então, assim, o que eu vejo de importante na questão emocional do casal é que o tempo e os tratamentos vão levando eles para uma condição de tal ansiedade. Sim, é verdade. E a dicotomia dos dois, marido e mulher, homem e mulher, vendo a infertilidade de forma diferente, começa a ter uma cobrança pela forma de participar dentro do processo, que aumenta muito o estresse do casal e às vezes separa mesmo. Porque tem um desgaste mesmo, é muito difícil você passar por esse processo, às vezes 1, 2, 3, né? Vários processos, né, Cláudia? O desgaste, é isso que eu ia perguntar também. Se o desgaste emocional pode interferir também no sucesso ou não do tratamento, doutor? Isso é muito difícil a gente avaliar, porque a gente não tem métodos objetivos dessa avaliação. Então, assim, tem trabalhos mostrando que quando a tendência de quem está fazendo o trabalho é fazer essa leitura, como eu não tenho objetividade, eu faço uma leitura culpando o estresse. Então, eu prefiro considerar que o casal precisa estar junto. E aí o papel do médico é muito importante na forma de não misturar essa dicotomia do gênero na visão da infertilidade. E isso tem que ser chamado a atenção em cada consulta. Você passou por isso? Teve gente que te falou, até médicos que falaram? Muitos. O que mais você ouve, né? Bom, primeiro, o que eu falei, você tem o problema da endometriose, aí não engravida, não descobriu o que era. Aí depois vem a cobrança de que realmente a tua ansiedade. Eu acho que o que ele falou é fundamental da parceria. Eu acho que
No meu caso, meu marido é um parceiro, o tempo todo as decisões foram tomadas juntas, a força veio junta, a gente não focou muito nos problemas e nas frustrações, porque elas vêm, e a gente, ao longo da nossa caminhada, o que a gente mais ouvia era isso: vocês não se conformaram ainda que não vão ser pais, então eu não ouvi os julgamentos, não, eles não me interessavam, não me fortaleciam em nada, e também nunca dei muito valor aos meus fracassos. Eu sempre acreditava e falava, enquanto eu tiver essa vontade, enquanto eu achar que tem ciência, e o meu marido o tempo inteiro também querendo saber minha opinião e respeitando o limite, inclusive meu físico, né, de organismo, do meu corpo, então acho que foi uma super parceria, porque é isso que fez a gente se unir ainda mais. Agora, quando você vê os seus filhos, você esquece tudo que passou? Eu acho que todo mundo que falou alguma coisa algum dia para mim, esquece o que falou. Que bom que você foi persistente, Sim. né? Doutora, até quando tentar? Isso é uma decisão do casal? Você está vendo? Olha, a história do até quando não é o médico, não é o paciente, não é o caso. É tudo isso junto. Por quê? Tem gente que vai lá, toma 2 injeções e fala, não aguento mais essas injeções, o que eu vou fazer? E tem gente que faz 22 cirurgias e chega lá. Provavelmente, esses 2 extremos, eles precisam ser manipulados pelo médico e pelo casal. Ou seja, cada um tem o seu limite. É raro hoje a tecnologia dizer para o casal não é possível. Porque a gente tem doação de óvulo, tem útero de substituição, então mesmo nos casos mais espetaculares, há o que fazer. Precisa ver se aquilo atende às expectativas do casal. E às vezes precisa de um tempo. Hoje eu não quero, daqui 3 anos talvez eu queira. Tem a questão do valor também, né, doutor? Sim. Nem todos os casais têm a possibilidade de pagar por isso. Super inacessível. Por isso que a nossa grande preocupação o tempo inteiro é com a capilaridade do método. Se nós não levarmos para todo mundo, porque não adianta eu ter 70% de gravidez e não ter ninguém em condições de fazer, né? Uma cirurgia que custa 7 milhões de dólares, não adianta ela salvar a vida de alguém porque está salvando uma pessoa no mundo. Até tem na rede pública, mas é muito pouco, né? As filas são gigantescas. Esta é mais uma dos mentura. grandes centros. Fora a Exatamente, idade, tem né, a questão também. geográfica A questão também, porque só está nas capitais. Os programas que hoje existem, eu sei porque assim, a gente foi muito atrás e eu já não tinha idade para participar de muitos dos programas que tinham por aí para se tentar um tratamento mais acessível. É um fato. Porque tem alguns projetos sociais que as pessoas podem procurar, né, Sim. doutor? Exatamente, tem. E eles têm aumentado, porque lógico que sem capilaridade tudo isso serve para nada. O Brasil faz menos de 10% do que devia fazer de fertilização in vitro. E a questão econômica e geográfica da disponibilidade da tecnologia seguramente é um limite. Muita coisa para a gente pensar ainda sobre esse assunto. Quero agradecer a sua presença, Cláudia. Agradecer ao doutor Nelson também por ter vindo. E agradecer você por ter nos acompanhado até aqui. O Momento Papo de Mãe terminou. Até a próxima na Cultura. Até, tchau!